E aí, pessoal, estamos de volta. Lembrando que a nossa reunião é toda sexta-feira às 18 horas aqui no YouTube. Desde já, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, para você espalhar o nosso vídeo para todo mundo que você conhece. Manda lá no Instagram, manda lá no Facebook, no WhatsApp, Telegram, em todas as suas redes, manda o nosso vídeo para frente. Isso vai ajudar bastante. Hoje eu quero começar agradecendo este logo aqui, ó, que quem fez foi o Francisco Bispo Júnior, o Bispo, e a família dele, a Priscila, as crianças. A gente quer mandar um abraço e agradecer. E o pedido do tema de hoje, sobre o tema que a gente vai falar, é de uma inscrita lá de São Francisco Xavier, da Márcia. A Márcia falou, fala sobre esse tema, e a gente parou para analisar, estudar. Foi difícil, Márcia, foi bem difícil, porque a gente conhece pouco do que é revelado sobre esse tema, mas a gente vai refletir. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo, uma das três pessoas da Trindade, e a gente vai bater um papo. Então a Simone vai começar lendo, fala para mim qual que é a primeira parte. Trindade. A gente vai falar da Trindade de Deus. Então, o primeiro texto que a Simone vai ler, eu quero ressaltar uma coisa que Deus diz na criação do homem. Quando ele vai criar o homem, ele fala assim, façamos. E eu quero te explicar isso. Quando Deus fala façamos, ele está usando a primeira pessoa do plural, o nós. Nós. Né? E aí façamos o homem. E aí é a deixa que ele não estava só naquele momento da criação. Então a Simone vai ler sobre isso e depois nós vamos pegar um texto lá no Novo Testamento. Lê pra gente esse texto, por favor. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 1, 26. Notou? Então quando ele fala façamos, é sinal que ele não estava só quando ele foi criar o homem. Lembrando que a gente é criacionista. Nós acreditamos na criação. E outra coisa, estamos preparando um programa bem legal, que é o programa falando sobre criação, sobre por que nós somos criacionistas. Aguarde. A gente está produzindo, está dando um trabalhinho, né? Mas está sendo legal. Só um adendo aí, só um comercial. O segundo texto que a gente vai ler está em João 10:30. E esse texto é Jesus falando. Jesus ele declara, e é muito curto o texto que a Simone vai ler, então eu nem vou falar porque senão eu acabo citando o texto. E aí a gente vai pegar esse texto e vai analisar o que Jesus fala. Lê pra gente. Eu e o Pai somos um. Isso explica pra gente que Jesus e Deus, nós já colocamos os dois na mesma composição de Deus. Então, existe o Deus Pai, até aqui, tá? Deus Pai e Deus Filho. E aí a gente vai encaixar no terceiro momento o Deus Espírito Santo. A Simone vai continuar lendo pra gente o próximo tópico. Contato de Deus com o homem. Deus ele estabelece um contato em três momentos até agora com a gente. Na primeira parte, Deus cria a humanidade, Deus Pai ele cria a humanidade e o contato dele é direto. Então ele vai visitar Adão e Eva no paraíso, ele fala com o homem diretamente em algumas ocasiões. No segundo momento, ainda na primeira parte, Deus fala através dos profetas. Então ele falava com o profeta e o profeta falava com o povo. Então o profeta ele era um representante de Deus perante o povo. No segundo momento, Deus Filho entra em ação. Lembrando que a gente está falando da Trindade. Não são três deuses, tá? É um Deus só. Deus Filho entra em ação. E aí, Deus Filho, ele vive com o homem, ele vive com a gente. Ele vem aqui e começa a conviver com a gente. Num terceiro momento, que é o texto que a Simone vai ler, o Espírito Santo, ele é enviado até nós e é dito outro Consolador. E eu quero explicar esse outro Consolador. Quando Jesus fala, eu enviarei outro Consolador, é porque Jesus ele estava sendo Consolador naquele momento que ele estava vivendo com a gente. Então ele estava vivendo com a gente, com as pessoas que viveram no tempo de Jesus. Ele estava vivendo e ele estava consolando essas pessoas. No momento que ele ia subir para o céu, ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador.
E o Espírito Santo, ele mora dentro da gente. A gente vai ler isso para frente. Então, na primeira parte, Deus, ele fala com o homem. Na segunda parte, Deus Filho, ele vive com o homem. Na terceira parte, que nós estamos vivendo até hoje, o Espírito Santo, que é Deus, Espírito Santo, mora dentro do homem. Então, a Simone vai ler para a gente. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14,16. Só uma curiosidade. Até Jesus falar que existia um Consolador chamado Espírito Santo, ninguém sabia da existência do Espírito Santo. Lá atrás, no Velho Testamento, a gente já explicou isso, que são os livros que estão para trás da história de Jesus, até esse momento era chamado o Espírito de Deus, mas não era dito como um Deus Espírito Santo, era o Espírito de Deus. Então toda vez que a gente vê menções lá ou citações lá no Velho Testamento, é escrito Espírito de Deus, dizendo, olha, o Espírito Santo já estava lá no Velho Testamento. Então Deus Pai estava no Velho Testamento? Estava. Deus Filho estava? Sim. E o Deus Espírito Santo? Também. Então a gente tem que entender que é um Deus só, não são três essências de Deus, nada disso. Até existe um nome para isso, mas não é isso que a gente acredita. A gente acredita em um Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sendo um Deus apenas. A Simone vai ler para a gente a próxima. Agora falando do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo. A gente vai citar pelo menos 4 ações do Espírito Santo, não que esteja limitado a isso, mas a gente vai citar 4 para você que ainda não tinha conhecimento do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. Então, se Deus está te tocando agora a entender que você é um pecador, pecador, quer dizer, você não faz tudo que agrada a Deus, nem eu faço, nem a Simone faz, mas você está entendendo a necessidade que você tem de se relacionar com Deus, o Espírito Santo está fazendo isso no seu coração. Porque ele é o responsável por convencer o homem do pecado. Então o texto que a Simone vai ler, vai falar isso pra gente. E por que a gente coloca o texto para você ler aqui? Para que você veja que tem respaldo bíblico. Para que você não ache que a gente está criando nada. A gente não está criando nada. Então a Simone vai ler pra gente. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. João 16, de 8 a 10. O tópico 2 que a gente vai falar é que o Espírito Santo ele habita dentro da gente. Ele mora dentro do coração da gente. Então a gente ora para Jesus fazer morada na gente, e quando a gente ora isso, o Espírito Santo entra. Nesse texto que a Simone vai ler agora, ele diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então templo o que é? Nós somos a casa dele. Por isso que não é legal a gente fazer coisas que agridem nosso corpo. Então a gente já falou de qualidade de vida, por quê? Porque o teu corpo é o templo, quer dizer, é a igreja, né? Se fosse transferir isso, é a igreja ou é a casa do Espírito Santo. Lê pra gente, por favor. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? 1 Coríntios 6:19. O terceiro é consolador. O Espírito Santo é consolador. Ele consola a gente naquele momento que a gente está triste, que a gente está precisando de um abraço e que muitas vezes a gente não tem esse abraço. E muitas vezes a gente não tem aquele amigo perto para nos consolar. E aí entra o Espírito Santo. E foi a promessa que Jesus deixou quando ele subiu. Ele disse, enviarei outro consolador. E é isso. Então ele vem para nos consolar. Então a terceira função que o Espírito Santo faz na nossa vida, não sendo nosso servo, mas ele nos ajuda, é nos consolando. Simone vai ler o texto para a gente. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. João 16, 7. Então está explicado. A quarta coisa que o Espírito Santo faz por nós é interceder junto às nossas orações.
A gente muitas vezes pede as coisas para o Senhor e não recebe porque a gente pede mal. E esse texto que a Simone vai ler diz que o Espírito Santo ele fala com Deus nas nossas orações com gemidos inexprimíveis. Esse é o texto. E por quê? Porque a gente não sabe orar. Então o Espírito Santo ele ajuda a organizar a nossa oração, porque a gente é falho. Você é falho, eu sou falho. E não adianta a gente querer achar que a nossa oração, por mais bonita que ela seja, com palavras rebuscadas, vai chegar ao trono de Deus sem passar por um filtro, ou o Espírito Santo agindo. Então a Simone vai ler isso pra gente. Olha só que legal. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. O Espírito Santo ele quer estabelecer um relacionamento comigo e com você. No passado as pessoas não conheciam. Quando eu falo no passado, estou dizendo no passado agora, recente. A relação que a gente pode ter com o Espírito Santo. Esse texto, o próximo texto que a Simone vai ler, fala exatamente sobre isso, sobre o Espírito Santo nos dá poder, e poder não para que a gente seja poderoso, para usar esse poder como um super-herói, não é isso. Ele nos dá poder para ajudar as outras pessoas. Então, quando o Espírito Santo vem na vida da pessoa, ele distribui os dons. Um dia a gente pode falar só sobre isso. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que a sua vida seja uma vida voltada para fora. Sabe aquela sensação de você visitar alguém e sair mais feliz do que a pessoa que foi visitada? É isso. E muitas vezes a gente não entende que eu faço bem e me sinto bem. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que a gente haja assim. Então todos os dons que ele der para mim e para você vai ser por causa disso. Eu quero fazer somente uma coisa até que eu não tinha conversado com a Simone, mas a gente tem que entender, e é só nessa parte da conclusão, que o Espírito Santo, por mais que ele veio numa forma de uma pomba, forma corpórea de uma pomba, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo não é uma pomba, é só um símbolo. Foi uma forma visível que Deus trouxe lá para mostrar o batismo, no batismo de Jesus. Então, o Espírito Santo não é uma pomba, ele é Deus. Ele foi representado por essa pomba, mas tiveram outros momentos que pombas foram usados na Bíblia. Então a gente tem que entender que o Espírito Santo ele mora dentro da gente. Ele mora dentro do meu coração, pode morar dentro do seu coração, se é que já não mora. Tá bom? Então, a Simone vai ler esse último versículo pra gente, só pra gente contextualizar o finalzinho. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Nesse texto é bem legal. Um dia a gente vai falar somente sobre batismo no/com o Espírito Santo. Por que eu falei no/com? Porque algumas pessoas falam batismo no Espírito Santo, outras pessoas falam batismo com o Espírito Santo. E a gente vai entender que é só um modo de falar. Quero te agradecer por ter assistido até agora esse vídeo. Lembrando que você pode se inscrever no canal, você pode distribuir nosso vídeo. Faz isso pela gente, faz isso pelo reino. Vai ser bom. Se você tem algum amigo que precisa ouvir da palavra de Deus, passe esse vídeo para frente. Vai ajudar. E é importante também você tomar uma decisão por Jesus se você já não tomou. Se você não sabe o que é isso, vai no outro vídeo, nos outros vídeos que a gente tem no canal. Todos os vídeos a gente tem falado da importância de você aceitar Jesus como seu Salvador. Algumas pessoas até falam que não é aceitar Jesus o termo correto, que ele que nos aceita. Não importa. Importante é você se entregar a ele. Combinado? Então, ó, beijão. Nos vemos no próximo vídeo, na próxima sexta-feira, às 18 horas. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.